Bom dia, como vai? Quero compartilhar com você nesta manhã. Olha, a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. E vamos meditar nesta manhã, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Não é fácil, a pressão é grande, é pressão de cima, é pressão de baixo, é pressão dos lados, é pressão da esquerda, é pressão da direita, e nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar. Então eu quero compartilhar com você hoje uma passagem pelo menos intrigante, porque nós os cristãos achamos que por sermos cristãos estamos ilesos, estamos blindados, né, protegidos de qualquer coisa deste mundo. Isto não é verdade. Salomão, no livro dele, Eclesiastes, capítulo 9, o verso 2, ele diz assim no verso 2, capítulo 9 de Eclesiastes: tudo sucede igualmente a todos. Todos nós estamos no mesmo barco, estamos sujeitos às mesmas coisas, seja o justo ou seja perverso. Diz ele, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ou seja, tanto aquele que vai à igreja, que pede perdão, que está lá sempre orando. Isto acontece para ele, para o justo, e também acontece para aquele que não vai à igreja, aquele que não ora. As mesmas coisas acontecem. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. E então vem uma pergunta, no mínimo intrigante, uma pergunta que não se cala. Qual é a vantagem de ser cristão se tudo que a pessoa má sofre, o justo também sofre? Onde está a vantagem? Onde está a lógica de sermos cristãos, porque oramos e recitamos o Salmo 23, por exemplo, para citar apenas um exemplo, que diz lá, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vem Salomão dizendo, filho de Davi. Quem escreveu o Salmo 23 foi Davi. E agora Davi já não mais existia, Salomão vem dizendo assim, olha, como se ele dissesse para o pai dele, pai, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao impuro, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. O justo fica doente, o perverso, o impuro também fica doente. O justo, ele tem perdas, o injusto, o impuro, o pecador também tem perdas. O justo, ele tem que trabalhar e suar a camisa, o perverso também tem que trabalhar e suar a camisa. Então, onde está a diferença? Qual é a vantagem? Você deve estar se perguntando, e eu posso aqui pensar junto com você, pense comigo. A diferença está não nos dias de vida que nós vivemos e vivenciamos aqui nesta terra, não durante o período, o ciclo de uma vida, mas a diferença entre o justo e o pecador, o bom e o mal, está no dia da morte de ambos. Então, onde está a diferença? A diferença está em que na morte do justo, quem está segurando nas mãos do morto é Jesus. E esta mão, que segura na mão do justo até a hora dele morrer, e o guarda para a manhã da ressurreição, esta é a mão que traz a esperança. E o ímpio e o pecador que morreu, como fica? Ele apenas teve o conforto da sua família, dos parentes e amigos. Mas ele não estava lá com Cristo, ele não estava com Deus, porque ele nunca
segurou a mão de Deus, a menos que ele se arrependa nos últimos momentos da sua vida, o que é muito difícil. Então está aí, vale a pena por isso ser cristãos, porque no último dia das nossas vidas aqui neste mundo, nós teremos a esperança da vida eterna, o justo, aquele que caminhou com Cristo, aquele que sofreu a mesma coisa que o injusto, que o pecador, que o perverso, que o trapaceiro, que o corrupto, não é? E ele é perdoado, enquanto o ímpio, que também sofreu, que também pagou o preço dos seus erros e tudo mais, ele não tem a segurança, ele não tem a esperança que tem o justo. Vale a pena ser cristão, vale a pena amar a Jesus, vale a pena entregar a nossa vida a Ele, porque Ele vai segurar a tua mão até o último dia, até o último suspiro da sua vida, e Ele então vai te entregar naquele momento, e você vai receber naquele momento, antes de fechar os olhos, a última piscada que você vai dar. Então Jesus vai estar com você e vai te dar a garantia da manhã da ressurreição. O que achou? Vamos orar? Nesta manhã, neste dia de quinta-feira, feche os seus olhos, incline a sua fronte se puder e vamos orar. É verdade, Senhor meu Deus, que a Bíblia está certa, Salomão estava correto quando diz que tanto justos como injustos sofrem as mesmas coisas, estão sujeitos às mesmas mazelas desta vida, deste mundo triste de dores, de sofrimentos. Mas a diferença, meu Pai, está no último dia da história da nossa vida, porque o Senhor estará segurando a nossa mão e assegurando a nossa salvação, a nossa redenção e ressurreição naquele dia, naquela manhã gloriosa, quando o Senhor retornar a este mundo. Assim oramos, agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo, sem temor do mal. Provérbios 1:33. Tenham todos uma feliz quinta-feira. Amo vocês. Tchau, tchau.